Se bobear, mano, o americano de Campos nunca perdeu 8 vezes seguidas pro Botafogo. Os jogadores do Fluminense, depois da 8ª derrota seguida pro Botafogo, saírem escondidos. 8 derrotas consecutivas para o Botafogo. Já é um papelão, né? A gente tem a oportunidade de enfrentar grandes adversários. A gente... Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, conforme eu falei pra vocês, cenário novo, um plano de fundo novo aí no canal. O Biriba, nosso mascotinho aí, a capa do nosso canal, ganhou vida, meu irmão, está aqui embaixo com a Taça Libertadores e Brasileiro. Também deixei um bordadinho aí. O que vocês acharam? Comente aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Rapaziada, vou trazer aí o dia seguinte dos torcedores do Fluminense, depois da 8ª derrota seguida, perante o Botafogo. Nós somos o vô deles, pai 2 vezes, meu irmão. Somos pai 2 vezes do Fluminense, o famoso vô, clássico vovô é por causa da gente. Rapaziada, então vou trazer aí, já vou adiantando, teve gente que sentiu bastante, hein? Link dos canais na descrição, bora pro vídeo que tá muito bom. A gente hoje não tem o que responder, né? Assim, cá entre nós. É burrice hoje o torcedor do Fluminense querer discutir com o botafoguense. Porque ficou feio pra gente. Né? Você não tem o que falar. O botafoguense vier aqui me zoar, me brincar, pode brincar, né? Não tem problema não, mano. Quer me zoar aí, pode zoar, tá de boa. Tá de boa, Zé. Zoar na boa, brincando, pode zoar, mano. Porque eu não tenho o que falar pra vocês. Né? Fala aí. O que esses patéticos desses jogadores do Fluminense estão fazendo nos últimos 2 anos, 23, 24 e 25, é vergonhoso. É vergonhoso. Eu tô gostando. Hoje um amigo ainda veio tentar justificar. Não, Dezão, é porque nessas 8 derrotas tem aquele jogo do pênalti do Calegari, que o Ganso brincou de bater pênalti, deu pro Calegari bater. Verdade. Tem o jogo após a nossa classificação na Libertadores de 23, depois do jogo do Inter. O primeiro jogo seguinte foi o contra o Botafogo. Vencemos também. Não, porque teve um jogo que o Diniz botou reserva. Falei, não interessa. Vencemos também. Não interessa. Não interessa. Não. A gente perdeu pro Botafogo com titular, com reserva, levando a sério, levando de sacanagem, no campo natural, no campo sintético. Não tem Terra, desculpa. em Marte. Não tem desculpa. Em Vênus. No momento, a gente não tem o que debater com os caras. Os caras são os atuais campeões da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, e porraram a gente 8 vezes seguidas. Acabou, irmão. Aceita, ouve, respira e vamos torcer pra essa porra reverter o mais rápido possível. Agora querer ficar... Mano, deixa os caras, é a hora dos caras, não tem o que falar. Eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha. Eu tenho vergonha. É normal o vovô cuidador. Constrangimento. Porque, se eu não me engano, foi como... Acho que foi o Ilan que falou na live dele ontem à noite. Se bobear, mano, o americano de Campos nunca perdeu 8 vezes seguidas pro Botafogo. Acho que não. Se você pegar o Atlético Goianiense, Também não. nunca perdeu 8 vezes seguidas pro Botafogo. Neto mesmo, a gente só tem um. O Botafogo já ficou sem ganhar da gente 11 jogos entre 2019 e 2022. Foram 3 anos que eles ficaram sem ganhar da gente. Mas tinha vitória e empate. Vitória, empate. Empate, vitória, 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 empate, empate, vitória. Tá? 8 seguidos? Você vai querer debater? Filhos a gente tem muitos. Palmeiras, Flamengo. Agora, netos a gente só tem um. Nosso foco hoje não é que... Minha opinião, tá? Você faz o que você quiser, você discute com quem você quiser, você debate o que você quiser. Agora, o nosso foco não tem que ser o amigo rival ali que tá te sacaneando. Deixa o cara falar, irmão. É o momento do cara. O nosso foco tem que ser os jogadores do Fluminense. Porque se você pegar alguns deles aí, e eu posso falar aqui nominalmente, e todos que eu falar são ídolos, conquistaram a Libertadores, mas também entraram por uma página suja da nossa história. Fábio Samuel Xavier. Fábio Samuel Xavier. Vamos lá. Fábio Samuel Xavier, Martinelli, Ganso, Arias, Cano, Lima, Queno. Que mais? Participaram das 8 derrotas. Estão no elenco desde a primeira derrota. Manuel,
Manuel, inclusive, foi o autor do último gol do Fluminense diante do Botafogo. Último gol da última vitória. Esqueci de alguém? Guga. Guguinha. É? Continue então, assim, irmão. Continue no Fluminense prestando seus serviços, que são muito bem quistos por nós. Se os caras entraram para nossa mais bela página da nossa história, que é a conquista da Libertadores, eles entraram para uma página suja da nossa história. Porque isso para mim é sujeira com o torcedor. Eles caíram para a Série C? Ninguém vai me provar o contrário. Não vai. Que os jogadores do Fluminense, quando jogam no sintético, eles entram com uma intensidade menor. Para jogar contra o Botafogo, porque temos que ganhar do Botafogo, temos que montar um time, e outras pessoas falam, não, tem que preparar o time, porque não está jogando nada desde o começo do campeonato, então tem que dar uma arrumada no time. Né? Foi a escolha. Fiz enquete, 85% achou show, correto, não ia o time, obviamente não ia o time, o Renato não vai para preparar o time aqui. Venceu o Botafogo. Ou ia todo mundo ou não vai ninguém. Então venceu o Botafogo. E eu, na época, fiquei muito chateado, mesmo perdendo, na minha opinião, a enquete, porque vocês que são soberanos aqui nas ideias, nas opiniões, mas são opiniões e a gente respeita de todo mundo. E aí, eu falei, cara, poupar, isso não existe poupar. Por que não existe? Você tem que estar sempre em ritmo de jogo. Vê com o fisiologista, tem algum jogador que pode estourar, se o exame de sangue vai dar algum problema, e aí esse jogador não joga. Mas o time tem que jogar sempre para estar em ritmo de jogo, entrosamento no jogo, não importa o adversário, tem que jogar para poder fazer um jogo monstro contra o Botafogo. Não podemos perder mais. Já são 8 jogos sem vencer, já é um papelão, né? São 8 jogos sem vencer, 7 derrotas seguidas, e aí, porra, aqui vamos para cima, vai reverter isso aí, né? Porra, bicho. E aí? Chega esse time aqui, essa galera aí que ficou treinando, eu não sei, cara, sinceramente, eu não sei, porque eu não tenho assim, esse contato de conversa e tal, para entender, né? O cara ganha bem pra caramba, 600 mil, 800 mil, 1,5 milhão, 1,1 milhão, e aí joga esse futebol baba, né? Eu gostei do que eu vi. Porque você perder com dignidade, com honra, com postura é uma coisa. Você perder jogando um futebol escroto, covarde, medíocre, canalha é outra coisa. Essa foi a apresentação do Fluminense contra o Botafogo. Era jogo para tomar uma goleada. Isso o Botafogo vindo de crise, hein? Isso o Botafogo vindo de crise, com técnico novo, com os jogadores contratados novos, os destaques dele, o Almada e o Luiz Henrique estavam fora. Melhor coisa, quando a gente está em crise, é pegar o Fluminense. Será que a gente não consegue adiantar esse próximo jogo, não? Aproveitar que vocês não descansaram agora contra nós? Com o Arthur Jorge fora, um cenário novo do Botafogo, né? Que já vou falar de Botafogo, dessa gozação que o torcedor do Botafogo está dando pro Fluminense. Pode comemorar, ok. Agora, calma, porque a história é uma merda. Foram 55 anos de merda, de lodo, de fundo do poço, de areia movediça, de humilhação máxima no futebol brasileiro. Então, depois de 55 anos, botou a cabecinha de fora. Já vou falar sobre isso, vou trazer números aqui. Números desse cenário. Ele trouxe números, galera. Alguém sentiu, hein? Então, vai jogar contra o Botafogo, números, achando que vai chegar. Eu trago números pra vocês. 8. 4 mais 4. O jogo é uma vergonha. É uma humilhação. Isso com o Botafogo destruído. Ganhou do Juventude. Esse ano acho que ganhou 6 partidas. 2 do Fluminense. Né? Aí estão sacaneando aí pra caramba. Ainda, além da incompetência, da falta de vergonha na cara, né? Estão aí esculhambando o torcedor do Fluminense. Eu, como não fico provocando ninguém, não chega muito a mim, mas eu acabo vendo na rede social, né? E é uma coisa que é chata. E por isso que hoje eu vou responder ao Botafogo, já que o Fluminense não responde, que o clube fica covarde, né? E não responde nada, deixa o Botafogo botar o que tiver que botar na rede social e fica lá calado, Chaplin. Não tem uma resposta. Tem que responder, porra. O Fluminense tem esse hábito. Não vamos responder para não render, para não amplificar. Desde lá de trás já é assim, não responde, tem que responder. Botafogo fez uma ação, para quem não sabe aí, que todo sócio, aliás, nem sei se é todo sócio, que todo torcedor que fosse estilizar com a camisa número 8 nas costas, né, era de graça, em homenagem aí ao nosso querido Neto.
E eu tava pensando aqui, em 2008, o Fluminense chegou à final da Libertadores, perdeu. E aí, em 2023, que eles foram ganhar? Eles ganharam 2 brasileiros e uma Libertadores. A gente, em 2 anos de SAF, em 2023 era pra gente ter sido campeão. Em 2024 a gente ganhou o Brasileiro e Libertadores. Ou seja, em 2 anos de SAF a gente fez praticamente o que o Fluminense fez aí em 15. Se assusta quando a gente tem a oportunidade de enfrentar grandes adversários, como foi contra o Flamengo, nas 2 partidas de decisão do Campeonato Carioca, como foi agora contra o Botafogo, como vai ser quando a gente enfrentar o Palmeiras, como vai ser quando a gente enfrentar o São Paulo, como vai ser quando a gente enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro nem tanto, não tá bem, né? Mas, enfim, a gente vai tendo esses impactos, né? Quando a gente vai enfrentando times que você vê que são muito mais intensos que o nosso, com muito mais jovens do que o nosso, e a gente vai olhando assim e a gente vê o Cano, a gente vê o Ganso, a gente vê até o Martinelli, que é um jogador jovem, mas que não tem pegada no meio de campo. Aí, eu confesso a vocês que eu fiquei constrangido de ver Marlon Freitas e Gregory e ver o nosso meio de campo com Bernal, Martinelli e Ganso. Quando eu vi aqueles 2, o Savarino pegando na bola, né, o Matheus Martins, né, o Igor Jesus, eu olhava para os nossos jogadores de meio de campo e falava, gente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E vocês não acham que alguma coisa está errada? Tá. Então até onde vai a gratidão? Sabe? Será que vale realmente pelo título da Libertadores que a gente conquistou? Insistir com jogadores que já não tem mais dinamismo, já não tem mais intensidade, já não tem mais condição de jogar no nível desses jogadores que eu citei do Botafogo? Será que vale a pena ficar perdendo jogo após jogo? Porque esperando um lapso de genialidade do Ganso, esperando que o Ganso vai ter um espaço para encontrar um passe de quebra-linha e colocar um atacante na cara do gol, sabe? À mercê de um toque de letra do Ganso, ou de uma genialidade de um passe que ele não olha para onde vai dar, ou de um drible de corpo. Será que vale? Será que isso é muito pro Fluminense? Será que é muito pro Fluminense o Cano fazer 3 gols num jogo contra o São José, passa 2 sem fazer, aí faz um outro gol com um gol todo aberto? Acho as análises do Quintela muito boa. Ele é bem sóbrio nos comentários dele. O que vocês acham aí, rapaziada? Começar um boicote ao Renato. Já? Pra quê? O engraçado é que parece até que é uma coisa que vai agradar muita gente dentro do Fluminense. A pergunta é, a quem interessa a destruição da imagem do Renato nesse momento dentro do Fluminense? Ao seu vô, não. Vocês repararam o ser humaninho que tá lá no cantinho da capa? Fica, Renato. Aquele que deu entrevista no GE, aquele que o grupo do Fluminense, antes da chegada do Renato, fazia campanha para voltar para o Fluminense. O que você espera do Fluminense esse ano, Arthur? Pergunta dificílima. Perder Botafogo. Sabe por quê? De novo. Porque é um ano de eleição, é um ano que a gente tem um elenco muito ruim. Ano de SAF. A gente tem até 11 jogadores, tá? Eu discordo de todos os influencers que estão falando que a gente não consegue montar um time, eu discordo. Tem Riquelme. Não é isso. Tem Cano, agora, ontem fica claro, quando sai Cano, Canóbio e o resto ali da frente que saiu, Quino. O que entra? Everaldo, Cono e Paulo Baia. E Cono. E Serna. E Quano. Então, assim, gastou-se 160 milhões. E, ó, vou falar sobre Dudu. Não se surpreendam. Ele seja o medalhão. Se o medalhão Dudu aparecer no Fluminense. Boa contratação pro Fluminense, hein, eu acho, hein, Dudu, hein? Pode. Ó, tem o selo de aprovação do seu avô. Para jogar Mundial e o resto da temporada. Se isso aparecer, é para banir o Mário Bittencourt de dentro do Fluminense de qualquer maneira. Tem o perfil que vocês gostam, o Dudu, cara. É tipo um Thiago Neves 2.0. É uma vergonha. Vergonha. Joga muito. Enquanto esse presidente estiver sentado na cara e ainda quer ser CEO, não tem capacidade de ser síndico do prédio. Síndico de condomínio, você não tem a menor capacidade. Quiçá CEO de uma 160 milhões que essa diretoria amadora, omissa,
Cadê o presidente? Depois da 8ª derrota consecutiva pro Botafogo. Cadê o presidente? Cadê o presidente? Cadê o CEO? O presidente só aparece na boa. Só na boa. O presidente aparece para reapresentar o Arias como se tivesse sido uma puta novidade renovar com o Arias. Então, assim, pavão, sim, pavestruz pra caralho. Toda vez que dá merda, enfia a cabeça dentro do buraco e some. A gente não está dizendo que Não, nós todo estamos mundo está perguntando, inclusive. fazendo um boicote ao Renato, mas que alguma coisa aconteceu, sim, pode ser. Pode que ser. seja isso, porque a gente já sabe, não é de hoje, por toda a torcida, que existiu uma insatisfação gigantesca de alguns jogadores, que existe, sim, os viúvos do Diniz internamente, e pode, sim, ter havido algum descontentamento, um desconforto. Alguém falou sobre racha, a gente não está falando de racha. Eu só botar. O Racha de garotinho, grupo. você não está entendendo. Eu não estou defendendo o Renato. Eu acho que o Renato ontem armou o time muito mal e a coletiva pós-jogo é ridícula. Exato. Você não está entendendo. O que eu estou questionando é o elenco que esse presidente montou. Gente, o Botafogo mexeu, entrou Alex Telles e Arthur. O Fluminense mexeu, entrou Paulo Baia e Everaldo. Ninguém E esse está... time vai pro Mundial. Inclusive, partidaça do Paulo Baia. Esse time vai... Vamos ver Everaldo e Baia no Mundial. Acho que a galera não Bayern de entendeu ainda. Munique. Não. E muitos também não assistiram a live de ontem. Ninguém está aliviando do Renato, não, gente. Pelo Ninguém tá contrário, ligando, pelo pra contrário. cacete com o Renato. Ele tem muita responsabilidade em cima disso. A questão toda, o que a gente quis dizer é que a postura, independente do erro, independente de ter poupado e não ter dado em porra nenhuma, Eita. alguma coisa Deu. não tem justificativa o comportamento do time em campo. É verdade. Esse é o lance. Agora, se O estão comportamento é bizarro. Eu gostei. fritando ou não fritando o Renato ainda, não é uma questão de a gente estar afirmando isso, a gente está levantando Não. hipótese que normal não pode ser, pode ter sido Tem várias simplesmente, hipóteses, né? rapidinho, pode ter sido simplesmente Rapidinho, um peraí. descontentamento da turma do Keno, Uma do que o Keno foi levado, turma do Não campo. Entendeu? gostou de... porque o Keno não está no lugar do Canobi. São coisas que acontecem no mundo do futebol que a gente não vai ter certeza de nada, porque é muito íntimo, muito interno, Fato. entendeu? Então, tudo isso que a gente está dizendo em relação ao comportamento do time ontem, que não é normal. Ninguém está Não. aliviando o Renato por conta disso, pelo contrário. O Renato tem muita parcela de culpa nisso. Agora, o que me chama a atenção e que a gente tem que ficar de olho são nas próximas partidas, se o time começar a desempenhar da mesma forma, com o mesmo comportamento, se livrando da bola, não disputando a bola, que o nosso elenco é fraco, a gente já falou isso, Bem fraco. inclusive na live anterior ao pré-jogo, justamente sobre isso. E Também, essa covardia também se reflete em vários cenários dentro do Fluminense, né? E quando eu digo isso, é porque eu tô falando não só de dentro de campo, mas também falando de fora de campo. Os jogadores do Fluminense não deram entrevista após o jogo. Você pode até falar, pô, Gabriel, isso é normal, Pô, né? Gabriel, isso é normal. E, de fato, isso é normal, infelizmente. Mas quero ver. a gente, por várias vezes, atribuiu isso a muita coisa. No Newton Santos, no estádio Newton Santos, existe uma coisa chamada zona mista, que deveria existir, né, em todos os estádios, mas que é um lugar onde o Fluminense, os jogadores precisam passar por esse local para poder sair. Aqui, ó, esse local aí onde o Everaldo tá passando. E falou que não iria falar, foi chamado para entrevista, não iria falar. Depois o Fábio passa também por esse mesmo lugar. Só esses dois que saíram mais tarde. Por que eu tô falando isso tudo? Porque antes do jogo, antes do pós-jogo ali, né, quando logo assim que acaba, Sim. o Rafael Siqueira, que é repórter do Jornada, vai lá e pergunta e fala bem assim, então, vai vir alguém aqui na zona mista e a assessoria do Fluminense fala, olha, a gente não vai trazer ninguém aqui para poder vir falar, mas os jogadores vão passar por aqui e vocês podem chamar, não tem restrição nenhuma de entrevista. Só chamar, quem quiser falar vai falar, se os jogadores não quiserem eles não falam. Então a assessoria está dizendo o que quando fala isso? Olha, a gente, ou o Fluminense não está proibindo os jogadores falarem não, tá? Se eles não quiserem falar, é porque eles não quiseram falar. Comando, né? O que acontece? A gente fica lá, Com comando. os repórteres, outros repórteres ficam lá, até que chega a informação do seguinte, olha, os jogadores vão passar por aqui não, tá? Saíram para uma outra saída escondida que tem lá por trás e já estão para dentro do ônibus. Todos os Respeitosos jogadores, também. só ficou o Fábio e o Everaldo, acho que um deles foi pro exame antidoping.
não se escala jogador baseado em entrevista, Clube de não se palavra. analisa a atuação de jogador baseado em entrevista, mas se analisa caráter. E assim, os jogadores do Fluminense, depois da 8ª derrota seguida pro Botafogo, saírem escondidos. E a maioria jogou todos os jogos. Eu acho que diz muito sobre todas as escalas do clube. É um clube que torna isso comum e torna isso normal durante muito tempo. E aí os jogadores se acostumam a querer só colher os louros da vitória e só aparecer na hora da felicidade. Agora, falando em hora da felicidade, quem não teve uma hora da felicidade Foi o Fluminense. foi o árbitro Bruno Arleu de Araújo. Teve muita confusão sobre a questão do pênalti, né? Teve? Enfim. Quem foi? E, obviamente, eu tô falando do lance do pênalti no John Arias, tá? Mas antes de falar sobre o pênalti, eu queria falar, mais uma vez, né? A entrevista que é obrigatória, ela foi dada. A entrevista obrigatória, que é aquela na saída de campo pro detentor dos direitos, né? Pra Globo. E aí, basicamente, eu não tenho vídeo aqui pra poder passar, né? Porque ela foi dada ali pra Globo. Mas o repórter do Sport TV pergunta o seguinte: apesar da semana de trabalho, John Arias, e descanso que vocês tiveram, a gente viu um Botafogo muito superior em boa parte do jogo. Eu vi isso aí. Na volta do intervalo, o Fluminense até se organizou melhor, mas depois o Botafogo melhorou e fez o segundo gol. Foi isso mesmo. Qual é a sua avaliação do que aconteceu hoje? Ah. E aí o John Arias respondeu: boa noite. Com todo respeito, mas você já tem a sua análise do jogo. Eu não posso falar muita coisa. Você já falou que o Botafogo foi melhor, então eu vou responder o quê? Você falou que a gente descansou e o Botafogo foi superior. Você fez a análise completa do jogo. Ou seja, eu creio que o John Arias, e a pergunta do repórter não é ruim, o repórter faz a pergunta colocando que o Fluminense teve uma semana de trabalho, o Fluminense teve uma semana de descanso, enquanto o Botafogo estava jogando lá na Argentina. Rola a bola no primeiro tempo, a gente vê a única coisa que o Botafogo não poderia sobrar nesse jogo era fisicamente. 8 derrotas consecutivas para o Botafogo. Não são 4 empates, 4 derrotas. Não, são 8 derrotas consecutivas. Mas sabe o que é pior? O quê? Pelo menos para mim, evidentemente. Pode falar. Não é isso que me deixa mais puto neste momento. Até porque... Perder esse jogo, de qualquer jeito. Dificilmente haveria um cenário que o Fluminense perderia o clássico de ontem. Ou empataria. E que a gente iria relativizar e falar, pô, tá tudo bem, acontece. É difícil um cenário. O time tá jogando muito bem, teve um pênalti, o Botafogo foi lá e ganhou o jogo. Teve um pênalti. Mas, infelizmente, foi o oposto disso. Na verdade, ontem o Fluminense poderia ter sido goleado pelo Botafogo. Se eles tivessem aproveitado as oportunidades que foram construídas ali na primeira etapa, principalmente, onde o Botafogo simplesmente massacrou, dominou, fez o que quis com o Fluminense, basicamente. Peraí. Fez o que quis. É assim. E o Fluminense não demonstrou a menor capacidade. E aí, é o que eu sempre falo aqui para vocês, porque é algo, pelo menos para mim, que tem muito valor. Eu acho que no futebol, você pode até estar fazendo um bom jogo, mas o adversário pode estar melhor que você. Você pode até estar tentando, estar brigando, mas o adversário está num dia melhor que você. É melhor Tem que jogo você. que você faz de tudo e não consegue ganhar, não consegue fazer o gol. O time dos caras. Faz parte. É do futebol. É o vô. O que eu acho clássico inadmissível é um time do tamanho do Fluminense se preparar uma semana inteira. Claro, não foi a semana inteira de treinos. Ela não serve só para Foi uma o semana jogo de preparação. de ontem. Não serviu. É algo que você constrói para frente também. Mas o Botafogo foi na Argentina jogar um jogo pesado de Libertadores contra os Estudiantes. E os caras chegaram para o jogo de ontem com muito mais perna, mais disposição, mais vontade, mais raça e mais tesão para ir lá e ganhar o jogo e amassar o adversário. É isso que eu acho inadmissível. É o clássico vovô, né, rapaziada? O vovô normalmente vai ganhar o neto. Quando o neto ganha o vovô tá jogando ali daquele jeitão, né? Café com leite e tal. Rapaziada, então essas foram as reações aí, tricolores, no pós. A vida após 8 derrotas para seu rival. A gente demonstrou aí que sim. Alguns aí um pouco mais cabeça fria, outros um pouco mais cabeça quente, mas é futebol, é zoeira, é zoação. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar aí, caso vocês queiram acompanhar outras reações aí, de outros vídeos de reação. Vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.